Vamos aqui à correção da atividade de revisão do primeiro ano C da disciplina de Física. Preste atenção aqui na resolução dessa questão. A questão número 1, ela aborda o quê? São as leis de Newton. São 3 leis de Newton. Você tem a primeira lei de Newton, que é chamada princípio da inércia, onde uma partícula livre da ação de forças permanece em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Ou poderia dizer, se a força resultante sobre uma partícula é nula, ela permanece em equilíbrio. Essa é chamada o quê? Primeira lei de Newton, princípio da inércia, que quando um corpo está em movimento, tende a manter em movimento. Quando o corpo está em repouso, tem a tendência de manter em repouso. Esse é o princípio da primeira lei de Newton. Na segunda lei de Newton, que é chamado princípio fundamental da dinâmica, ou segunda lei de Newton, temos o seguinte: a resultante das forças aplicadas em uma partícula produz uma aceleração na mesma direção e sentido da força resultante e de intensidade proporcional ao valor desta. Ou simplesmente por dizer que a força resultante F é igual ao quê? Ao produto da massa pela aceleração da partícula. Ou seja, força resultante é igual a massa. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Isso aí é o quê? A segunda lei de Newton. E a terceira, conhecida terceira lei de Newton, ou conhecida também como princípio da ação e reação. Quando eu falar terceira lei de Newton, é o princípio da ação e reação. O que vem a ser isso? Se um corpo A aplica uma força em outro corpo B, este também aplica a uma força de mesma intensidade, mesma direção, porém o que? Sentido contrário. Ou seja, a toda ação teremos o que? Uma reação de mesma intensidade, direção, mas não esqueça, sentidos opostos. Isso aí chamamos o que? A terceira lei de Newton, ou princípio da ação e reação. Com base nisso, vamos aqui à primeira questão. Primeira questão. Marque a alternativa correta a respeito da terceira lei de Newton, que é o princípio da ação e reação. Letra A. A força normal é a reação da força. A força normal é a reação da força peso. Pronto, aí isso aí não tem a ver com a terceira lei de Newton. Agora, a força, a ação e reação são pares de força com sentidos iguais e direções opostas, também não bate em relação à terceira lei de Newton. Agora, letra C. A força de ação é sempre maior que a de reação? Também não. Toda ação corresponde a uma reação de mesma intensidade e sentido? Também não. Agora veja a letra E, que toda ação corresponde a uma reação de mesma intensidade. Mas o que é que acontece com o sentido? De sentidos opostos. Assim, o item E é que a alternativa correta, de acordo com o que diz o quê? A terceira lei de Newton, que é o princípio da ação e reação. Que temos força de mesma intensidade, mesma direção, mas é o sentido que é o oposto. Assim, toda ação corresponde a uma reação de mesma intensidade, mas de sentido que oposto. É o item correto. Na questão número 2, também fala sobre as leis de Newton. As estatísticas indicam que o uso de cinto de segurança deve ser obrigatório para prevenir lesões mais graves em motoristas e passageiros, no caso de acidente. Fisicamente, a função do cinto está relacionada com... Pronto, se você utiliza o cinto, você quer evitar o quê? Porque quando um corpo está em movimento, ele tende a manter em movimento. Quando um corpo está em repouso, ele tende a manter em repouso. Assim, o uso do cinto é para proteger em relação ao acidente, porque como você vem em alta velocidade e ocorre um impacto, a tendência é o corpo manter o movimento. É para não ser lançado para frente, aí com o cinto você se protege diante desse acidente. Assim aí está relacionado o quê? Com o princípio da inércia, que é o quê? A primeira lei
de Newton. Assim, o item correto é a letra A. Assim, a alternativa correta, letra A. Na questão de número 3, temos o seguinte. Sobre um corpo de massa, ele dá massa igual a 20 kg, atua duas forças de mesma direção, mas de sentidos opostos. Assim, eu vou ilustrar aqui um corpo onde eu tenho duas forças de mesma direção, mas de sentidos opostos, a setinha. Uma está indo para um lugar, outra está indo para outro. Agora está dizendo que uma é de 60 Newton e a outra é de 20 Newton. Determine a aceleração. Assim, ele quer a aceleração. Observe que aqui eu vou utilizar quem? A segunda lei de Newton, que diz que as forças resultantes que atuam sobre um corpo é igual a massa vezes a aceleração. Ora, quais são as forças que atuam sobre o corpo? Eu tenho uma força de 60 e uma força de 20. Assim, observe que ela tem sentidos opostos. Assim, uma está subtraindo da outra. Assim, você vai colocar que a resultante vai ser a força, eu vou chamar F1, menos a força F2. Chamar de F1, e aqui eu vou chamar de F2. Massa vezes quem? A aceleração. Quem é a força F1? Que é a força maior, 60. Menos quem é a força menor? 20. Que é igual. Quem é a massa? 20. Quem é a aceleração? É o que eu quero determinar, que foi o item da questão 3. Subtrai, porque elas são de sentidos opostos, e fica com a resultante igual a 40. 20 vezes A dá 20A. Assim, a A será igual a 40 dividido por 20. Elimina, elimina, vai igual a 2. 2 o quê? Metros por segundo ao quadrado. Porque a força é dada em Newton, a massa em quilograma e a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Assim, a alternativa correta vai ser a letra B, da questão de número 3. Avançando agora aqui, vamos para a próxima questão, onde temos aqui na questão 4. Suponha que sua massa é 50 kg. Ele quer saber quando você sobe numa balança, agora só que essa balança aqui, a medida você vai ter em Newton, porque o peso é dado em Newton. Ele quer saber, o ponteiro indicará, que peso ele vai indicar? Se ele está querendo calcular o peso é o que? É uma força. É a força de atração gravitacional. E o peso depende de quem? Da massa e da aceleração da gravidade. O peso, se é força, é Newton. Massa, quilograma. G, a aceleração da gravidade é em metros por segundo ao quadrado. Assim, na questão, ele informou para você aqui de quanto corresponde a massa, que é de 55 kg. Diz também G, que é de 10 metros por segundo ao quadrado. Assim, qual é o peso que vai ser indicado? O peso é igual à massa, que é 55, vezes 10. Resultado, o peso corresponde a 550 Newton. Assim, a alternativa correta da questão 4 corresponde a 550 Newton. Vai ser a alternativa D. Preste muita atenção nas unidades de medida, porque no SI você tem as unidades de medida de acordo com cada grandeza. Vamos agora para a questão de número 5. Na questão de número 5, já vamos trabalhar com a força, só que aqui é a força de atrito, que é em relação à força de contato que o corpo tem em relação a determinada superfície. Essa superfície aí provoca o quê? Um atrito em relação a esse corpo. Aí eu vou ler aqui o enunciado da questão. Um bloco de massa M, a massa 3 kg, em movimento com aceleração constante na superfície de uma mesa, sabendo que o coeficiente de atrito dinâmico, quer dizer que ele está em movimento, esse corpo, o coeficiente é 0,4. Calcule a força de atrito entre os dois, entre o corpo com a superfície. E G é 10 metros por segundo ao quadrado. Assim, nessa questão aqui, teremos que calcular a força de atrito, que no caso é dinâmico, que está em movimento. É pegar o coeficiente de atrito dinâmico e multiplicar pela normal, que é a reação do corpo sobre a superfície.
aqui tem um princípio de ação e reação. Vamos calcular essa normal. Para achar essa normal, a normal será igual ao peso aqui. Mas quem é o peso? É m vezes g. Assim, esse resultado da normal é o peso, que é a massa, que é 3, e g corresponde a 10. Assim, a normal, que é uma força, corresponde a 30 newton. Assim, força de atrito, N, normal, que é a força também de reação, P é o peso, que é uma força de atração gravitacional. Normal será igual ao peso, que é igual a M vezes G. Assim eu já sei quanto é que vale essa normal. Sabendo esse valor dessa normal, você vai substituir na fórmula para você determinar, no caso aqui, a força de atrito, que é o item que está sendo cobrado. Assim, a força de atrito, no caso dinâmico, vai ser o coeficiente, que é 0,4, vezes a normal de reação. E a normal de reação aqui corresponde, a normal de reação, a 30 newton. Multiplicando, assim, a força de atrito dinâmico vai ser 0,4 vezes 30. Multiplica só por 3, vai dar 12, acrescenta esse zero, uma casa decimal, a resposta 12. Como é força, é dado em newton. Assim, o resultado aqui da questão do número 5, calcule a força de atrito entre os dois. Assim, é 12 newton, alternativa correta, a letra C. Vamos agora ao próximo item. Na próxima questão aqui, o que é que está sendo cobrado? Vamos observar. Temos o seguinte: um bloco de madeira com massa 10 kg é submetido a uma força F, que tenta colocá-lo em movimento, sabendo que o coeficiente de atrito estático, assim ele não está em movimento estático, ele está ainda em repouso. Entre o bloco e a superfície é de 0,6. Assim ele deu a massa, que é 10 kg, está no SI. Ele disse que o coeficiente estático corresponde a 0,6. Calcule a força necessária para colocar o bloco na situação de eminência de movimento. Assim, nessa eminência de movimento é a ponto de ele entrar em movimento. Vai ser a força de atrito máxima. Assim, essa força de atrito máxima que eu vou determinar. Para determinar essa força de atrito máxima, ele disse que G corresponde a 10 metros por segundo ao quadrado. Observe que a fórmula em relação à outra é a mesma. Força de atrito, só que a que chama de máxima, é igual agora você utiliza o coeficiente de atrito estático e multiplica pela normal. Se eu vou fazer o mesmo procedimento, eu tenho que achar a normal, que é igual ao peso, que é igual a M vezes G. Assim, essa normal vai ser igual a massa, que é 10, que multiplica G, que corresponde a 10. Aí, multiplicando 10 vezes 10, você vai encontrar que essa normal é igual ao peso, é igual a 100 newton. Agora, feito isso, eu vou achar a força de atrito máxima. Aí, essa força de atrito máxima depende de quem? Do coeficiente de atrito estático, que é que essa letra chama de μ, corresponde a 0,6, que multiplica o valor de N, que corresponde a 100. Ao fazer a multiplicação, 0,6 vezes 100, volta duas casas. Uma, duas. Assim o resultado vai dar igual a 60. Assim a força de atrito máxima corresponde a 60. 60 é o quê? Se é força, é dado em newton. É 60 newton. Aqui é a força de atrito máxima. Qual é a alternativa correta? É a letra B. Agora, dando sequência ao nosso estudo, vamos para a questão número 7. Já na questão número 7, estamos trabalhando com um movimento circular. Um ciclista treina em uma pista circular, executando um movimento circular e uniforme, quer dizer, velocidade constante, com velocidade igual a 20 metros por segundo. Assim, diz que a velocidade é de 20 metros por segundo. Aqui é movimento já circular. Passou para outro tema, outro conteúdo. Aonde você tem que o raio corresponde dessa pista a 80 metros. Observe que está tudo no SI. A velocidade em metros por segundo, não é nada ao quadrado.
o raio em metros. E vamos determinar a aceleração centrípeta, que é em metros por segundo ao quadrado. Para isso, só vamos substituir aqui na fórmula. A aceleração centrípeta, que é em direção ao centro, é velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Substituindo quem é a velocidade? 20 ao quadrado e o raio 80. Multiplicando 20 vezes 20 corresponde a 400. Dividido por 80, elimina. A resposta corresponde a 5. 5 o quê? Metros por segundo ao quadrado. Assim, quem é a aceleração centrípeta? A aceleração centrípeta corresponde a 5 metros por segundo ao quadrado. A alternativa correta é a letra A. Pronto. Dando sequência, vamos para a próxima questão, onde eu tenho o seguinte. Calcule a força resultante tangencial. Eu quero a força resultante tangencial sobre um trem com 300.000 quilogramas de massa que em 20 segundos adquire uma velocidade de 20 segundos adquire uma velocidade de 10 metros por segundo, partindo do repouso. Assim, na questão, partir do repouso, velocidade inicial, nula. Velocidade final que ela atinge é 10 metros por segundo. Qual é o intervalo de tempo que levou isso? O tempo foi 20 segundos. 20 segundos ele atingiu a velocidade de 10 metros por segundo. Vamos agora calcular essa força tangencial. Para se calcular a força tangencial, depende do que? Essa força tangencial, que é tangente à trajetória, depende da massa vezes a aceleração tangencial. E a aceleração tangencial ela é igual à aceleração escalar. Aí eu tenho que determinar a aceleração tangencial. Para isso eu vou usar a fórmula da velocidade. Assim, com a fórmula da velocidade, você calcula essa aceleração. Quem é a velocidade final? 10. Quem é a velocidade inicial? 0. A partir do repouso. Quem é A? Não sei. Quem é T? O valor de T aqui corresponde a 20. Assim, resultado, corta o 0. Aqui fica a velocidade igual a 10. 20 vezes A, 20A. Assim, a aceleração vai ser igual a 10 dividido por 20. Porque ele disse que a velocidade foi 10 metros por segundo, o intervalo de tempo 10 segundos. Fazendo aqui o resultado, A vai ser igual, divide, vai dar 0,5 metros por segundo ao quadrado. Assim, a aceleração tangencial, que é igual à aceleração escalar, é de 0,5. Sendo 0,5, vamos calcular a força tangencial. Assim, essa força tangencial vai ser a massa. No caso que ele deu o valor da massa, que foi 300.000, no enunciado da questão, vezes 0,5. 0,5 corresponde o quê? A 1/2. Assim, qualquer número multiplicado por 0,5, que é 1/2, o resultado dessa multiplicação será a metade do que está aqui nesse valor. Assim, a metade de 300.000 vai ser o quê? 150.000. Isso aqui vai ser o quê? A força tangencial, que é dada em Newton. Assim, a alternativa correta, 150.000 Newton, é o item D. Assim, para você calcular essas situações, basta utilizar a fórmula e substituir os dados do enunciado da questão.